morrer pela pátria, pela ideia. Não, isso é fugir da verdade. Mesmo no fronte, matar é que é importante. Morrer não é nada. Isso não existe. Ninguém pode imaginar a sua própria morte. Matar é o importante. Essa é a fronteira a ser cruzada. Sim, esse é o ato concreto de vontade. Porque aí você torna a sua vontade viva na do outro homem. Detalhe, carta de um jovem voluntário da República Social Fascista de 1943 a 1945 em Pavone, na Itália. Bem, trecho do livro Era dos Extremos, porque os tempos eram sombrios, foi assim que o autor descreveu. O tema da aula de hoje é Fascismo na Itália. Bem, antes de continuarmos, eu peço que você dê joinha, compartilhe com todo mundo essa aula, porque é fundamental, sobretudo nos tempos de hoje, para que eventos como o que ocorreu na Itália não se repita nunca mais. Se você quiser mais informações sobre as características gerais do nazismo e do fascismo, por favor, você vai lá no canal, tem uma aula sobre isso, esse tema vai estar para você disposto. Agora, como é que o fascismo escalou, chegou ao poder na Itália? Bom, a realidade era a seguinte. A Itália, após a Primeira Guerra Mundial, vivia um quadro de crise econômica, inflação desenfreada, porque, embora tivesse feito parte do lado vitorioso ao final da guerra, a Itália não tinha obtido aquelas vantagens que esperava. Não tinha conseguido territórios do norte da África, não tinha conseguido se colocar como uma grande potência na Europa. Então, após a Primeira Guerra Mundial, embora tivesse feito parte do lado vitorioso, a Itália não conseguiu o êxito que esperava. Então ela vivia esse quadro de crise, inflação e endividamento. E é claro, num quadro de crise, inflação e endividamento, as críticas ao Estado, as críticas ao governo são muito recorrentes e aparecem alternativas políticas. Bom, a alternativa que ganhava muito espaço junto à população de maneira geral, por causa da sua pauta de defesa da distribuição de riqueza, da sua pauta de defesa dos interesses dos mais pobres, ganhava muito poder, muito espaço com os operários da Itália, eram as ideias socialistas, as ideias comunistas, as ideias marxistas e também, é claro, as ideias anarquistas desde o século XIX. Então a Itália era um lugar onde se propagavam, não é? Onde se manifestavam ideias que davam mais poderes aos trabalhadores, que defendiam que os trabalhadores tivessem maior autonomia e maior protagonismo na sociedade italiana. Nesse sentido, o crescimento dos movimentos de esquerda levava, nesse cenário, a tomada de fábricas por operários de orientação comunista, e isso causou temor. Esse temor levou a uma reação que muita gente vai chamar de fascismo. O fascismo, portanto, tem um quê de reação a uma realidade de coisas que ameaçavam um status quo. Bom, se a gente está falando de reação ou que ameaça ao status quo, a gente tem que entender quem é que se beneficiava desse status quo que seria agora ameaçado pela proliferação de ideias comunistas. Bem, a igreja, os grandes empresários e os militares, os nacionalistas, se sentiam ameaçados pelo avanço do comunismo. Então há uma reação conservadora ao proliferar dessas ideias comunistas. A igreja preocupa-se com o caráter laico e ateísta do movimento comunista. Os nacionalistas com caráter universalista. Os nacionalistas acusam o comunismo de defender interesses internacionalizantes que, no final das contas, desmereceriam os interesses da pátria, daquele país onde a vida se processava. Além disso, é claro, os empresários temiam que os seus bens fossem expropriados e distribuídos para a população, o que, é claro, lhes causaria prejuízo. Então, o avanço do comunismo propõe ou acaba promovendo um avanço também de uma reação conservadora que tem no fascismo sua principal expressão. E aí, nesse cenário, ganha muita força um jornalista, dono de um jornal, que era até muito próximo das ideias comunistas e acabou se aproximando de uma outra tendência política que ele era o autor, não é? O fascismo é de autoria desse indivíduo, senhor Benito Mussolini. E ele
aos quatro cantos da Itália, vociferava impropérios, né, a partir do seu jornal, o Popolo d'Italia. Eu não sou bom em italiano, mas não precisa ser muito versado nessa linguagem para entender que ele está dizendo que aquele jornal, de alguma maneira, expressava a voz e a vontade do povo italiano. Vai aí uma característica do fascismo. Os líderes fascistas, eles se apresentam como os interlocutores da vontade geral da nação. O Popolo da Itália acabava defendendo essas pautas conservadoras, essas pautas que se chocavam com o ideário comunista muitas vezes. E aí, como desdobramento da ascensão dessa figura, nesse cenário de crise, acaba aparecendo o Partido Nacional Fascista em 1919. Sob a liderança dele, Benito Mussolini, e esse partido tinha uma atuação legal, não é? Uma defesa de chegar ao poder por vias legais, e ao mesmo tempo tinha um caráter miliciano, não é? Eles formavam milícias armadas que atuavam no perímetro urbano e também no perímetro rural, eram chamados camisas negras, né? O Camicie Nere, essas milícias faziam, é claro, causavam um temor na sociedade, eles dispersavam movimentos operários, se enfrentavam, né, eles se chocavam com movimentos anarquistas e nem sempre levavam ao melhor, mas eles aos poucos acabavam dando certa identidade ao povo italiano, né? O povo italiano olhava para eles e de alguma maneira se sentia representado por aqueles que defendiam a pátria de maneira tão contundente, que tinha coragem de expressar com violência a objeção contra seres humanos tão ruins como esses comunistas. Era o que eles diziam naquela época. E então nascem as milícias armadas, conhecidos como camisas negras, que faz o movimento crescer ainda mais. Um dado aqui. Uma das características do fascismo, que eu citei naquela aula sobre fascismo e nazismo na Europa, é o resgate de elementos da história, o resgate da história, um passado idealizado, né, uma história idealizada, para que a população se convencesse de que aquele passado era glorioso, olhasse para aquele passado como sendo o ideal e alguma coisa desejável, e aí o líder dizia, bom, esse passado glorioso eu alcançarei outra vez. Por isso a gente vai ver no fascismo uma série de elementos do passado. A presença da águia, lembrando o grande império romano. Inclusive o nome fascismo vem de fasciolitório, né, daquele machado, tá aí no slide, né, daquele machado feito de vários feixes, e aí tem um machado e um leão assim em cima. Aquele é um símbolo da autoridade, né? O símbolo do poder e da união, ou melhor, o símbolo do poder, da união e da punição. Ou seja, se todos se unirem, a Itália será forte. E se nós punirmos, diziam os italianos, aqueles que vão contra essa união, contra essa pátria, sem dúvida, cresceremos e venceremos. Era o lema deles. E com esse lema eles ganharam muito espaço. E foram escalando ao poder, não é? O partido nasce em 19, em 21 eles vencem aí nas eleições 21 algumas cadeiras, conseguem algumas cadeiras no parlamento, mas ainda não conseguem a maioria no parlamento. Então, em 1921 eles aparecem para a Itália, né? Eles vão ganhar bastante notoriedade, mas ainda não conseguirão a maioria, não conseguirão o poder propriamente. E aí, em 1922, uma marcha sobre Roma, que nem foi assim tão gigantesca, mas era uma demonstração de poder, uma marcha dos camisas negras em Roma, vai fazer uma demonstração pública da autoridade desse movimento. Tem toda uma teatralização, o Benito Mussolini chegou atrasado na parada para dar a ideia que primeiro o povo se uniu, depois ele, ouvindo as aspirações, ouvindo o clamor das massas, apareceu e salvou a Itália, sabe? E vai aí uma outra característica do fascismo e do nazismo, os seus líderes se dão essa aura salvacionista, essa ideia de que eu sou o único capaz de acabar com a corrupção, eu sou o único capaz de fazer o país crescer. E aí a marcha sobre Roma tinha um pouco disso, não é? E eles, quando marcham sobre Roma, centenas de pessoas, todas de camisa preta, coturno, a população da Itália, caramba, como eles são organizados. E aí o rei da Itália, sim, a Itália era uma monarquia nessa época, o rei Vítor Emanuel III vai olhar aquilo tudo e vai pensar, caraca, esses caras vão me tirar do poder. Na verdade ele disse, Dio mio, ma che? Como pode?
E aí, preocupado com o que aqueles caras, né, os camisas negras, podiam fazer, ele vai convidar, vamos dizer assim, né, ele vai se ver obrigado a colocar o Benito Mussolini no poder. Então, ele nomeia o Benito Mussolini primeiro-ministro e forma um ministério que seria ocupado pelo Partido Nacional Fascista. E aí, depois que o fascismo chega ao poder, eles vão ganhando mais influência a cada passo, não é? Em 1924, por exemplo, tem eleições parlamentares outra vez, e aí nessas eleições eles conseguem, enfim, maioria no parlamento. Mas eles só conseguem maioria no parlamento porque, em meio à ascensão do fascismo, surge um comunista, Giacomo Matteotti, e se opõe veementemente, abertamente, ele se opõe ao fascismo. E aí ele é morto, ele é assassinado, ao que tudo indica, a mando do Benito Mussolini. E a morte do Giacomo Matteotti é vista como, para muitos, como uma demonstração de força, uma demonstração de soberania, uma demonstração de capacidade que Mussolini tinha de governar com pulso firme aquela Itália. E então, em 1924, como resultado, né, depois do assassinato do Giacomo Matteotti, o fascismo ganha muito espaço e tem ampla vitória nas eleições daquele ano. Em 25, o Benito Mussolini recebe ou se dá o título de Duce, que é o equivalente a duque, né? Alguém que é da nobreza, alguém que é líder de um ducado, líder de uma região. O Benito Mussolini está dizendo dessa maneira: ninguém pode questionar o meu poder porque eu sou o líder dessa terra chamada Itália. É claro que ele vai precisar fazer alguns arranjos, alguns acordos, ele vai fazer acordo com a Igreja Católica, com a iniciativa privada, ele vai fazer acordo com alguns entes da sociedade, mas nessa altura do campeonato, todo mundo já quer fazer um acordo com ele. Afinal de contas, é melhor estar próximo dele do que ser alvo desse Estado que ele vai constituir. Inclusive, o lema do Estado era crer, obedecer e combater. Ou seja, crer nas palavras de Benito Mussolini, acreditar que ele podia entregar tudo aquilo que ele prometia, progresso econômico, resgate da história. Ele dizia que ia fazer renascer o Império Romano. Então, acredita-se nisso. Depois que você acredita nisso, você obedece cegamente o que ele manda. E por isso o jovem, né, da carta lida ao início dizia que morrer não é nada. O importante é matar em nome dessa causa. Obedecer. E por último, combater. Se você acredita, você obedece, você combate. Porque o combate é o que te dignifica, é o que torna você digno de ser lembrado no panteão dos heróis da Itália fascista. Então esse Estado constituído pelo Mussolini, com essa retórica, né, de luta, vai ser organizado da seguinte maneira. Primeiro, depois que eles chegam e têm maioria no parlamento, eles fecham o parlamento e criam uma assembleia fascista. Né? Não é necessário mais um parlamento para deliberar sobre as leis. Não tem mais sentido. Por quê? Porque agora o partido vai se confundir com o próprio Estado. E eles vão elaborar as leis de acordo com os interesses do partido, a pauta societária que o partido apresenta. Segundo, haverá censura aos meios de comunicação, haverá censura àqueles que tentem, de alguma maneira, oferecer oposição ao regime e a atuação da OVRA, né, que é a polícia secreta, a polícia política do Estado fascista, que usa, é claro, o terror e a truculência para garantir a manutenção da ordem. E quando eu digo terror, não apenas eles agem com violência, como ainda eles criam um inimigo comum. Eles vão dizer a todo tempo para a pátria, para a população, o seguinte: olha, nós estamos agindo como agimos, nós precisamos o tempo todo patrulhar a pátria porque em algum lugar está o inimigo. Ele está infiltrado no meio do povo e nós temos que agir com veemência para impedir que eles nos enfraqueçam. É muito a ideia, você deve ter se lembrado, do livro 1984, né? Que é justamente uma crítica a esse tipo de regime. Não é que esse regime parece com o livro 1984. É, na verdade, o contrário, né? O livro 1984 é uma alusão a esse tipo de regime totalitário que existe na Europa nesse momento. Tribunal especial. E essa coisa de tribunal especial você viu em outros episódios da história, não é? O regime que chega ao poder, os líderes que chegam ao poder, eles constituem um tribunal para julgar os
criminosos especiais, para julgar aqueles que se opõem ao regime. E esse tribunal especial, eu quero dizer que é um tribunal de exceção. É um tribunal que não respeita o Estado de direitos, não respeita as normas legais estabelecidas para aquela pátria. Eles trabalham na ideia da excepcionalidade, eles trabalham na ideia de se o manifestante é contra o regime, ele é contra a pátria, ele é contra a vida, ele é contra a família e ele merece a morte. Esses tribunais vão atuar. Agora, eu disse para vocês que ele precisou fazer uma série de concessões, acordos, não é? Enlaces. Bom, ele vai se aproximar da Igreja Católica Apostólica Romana. Em 1929, esse Estado fascista vai fazer um tratado chamado Tratado de Latrão. Era uma troca. Eles, enfim, acabariam com a chamada questão romana. A Itália, o governo da Itália, ia reconhecer o domínio do papado sobre alguns territórios italianos e indenizar o papado por algumas perdas que a Igreja Católica teve durante o processo de unificação italiana. E, em contrapartida, a Igreja Católica ia reconhecer a autoridade do Benito Mussolini. Isso caiu na UFRJ uma vez, não é? Justamente perguntando qual era a relação entre a Igreja Católica Apostólica Romana e o regime fascista do Benito Mussolini. Essa é a proximidade. A Igreja reconhece, legitima a autoridade do Benito Mussolini em troca do reconhecimento do seu território, do Vaticano, de indenizações pelas perdas territoriais no século XIX e ainda pela oficialização do ensino religioso de ordem católica nas escolas italianas. Houve uma troca, e essa troca a gente chama de Tratado de Latrão. Guardem isso. E antes de a gente continuar, já que eu estou falando de educação, eu vou citar um filme aqui, e um dos cenários, uma das cenas do filme é justamente dentro de uma escola, é uma cena icônica. O filme a que eu me refiro é A Vida é Bela, um filme que te leva do riso à lágrima numa velocidade enorme. Recomendo esse filme, por favor. Assistam. Esse filme, eu lembro muito claramente dele porque ele tirou do Brasil a primeira real possibilidade que nós tivemos de um Oscar, que foi com o filme Central do Brasil, e foi nesse ano que o Central do Brasil foi indicado. Quem ganhou foi A Vida é Bela, mas é um filme, gigante, é um filme belíssimo, recomendo que vocês vejam, vão entender bastante da matéria nesse filme. Continuando, olhando para o aspecto econômico, a Itália ela vai estabelecer um Estado interventor na economia, quer dizer, o Estado dirige as ações na economia, mas isso não significa que esse Estado acabe com a propriedade privada. A Itália fascista continua capitalista, continua respeitando a propriedade privada, à exceção, é claro, daqueles que eram perseguidos. Aos perseguidos, havia a possibilidade de confisco de bens, como aconteceu com os judeus, mas, de maneira geral, o governo fascista reconhece a propriedade privada e a mantém. E há uma relação, uma aproximação entre o Estado fascista e o capitalismo, entre os capitalistas da Itália. Tá? Então, o Estado é interventor, mas isso não significa que ele desrespeite o capitalismo propriamente. É um Estado corporativista, é um Estado que abraça para si algumas demandas ou a inter-relação entre, por exemplo, o operariado e o empresariado. O Estado, inclusive, aprova uma lei corporativista em 1927, que é a Carta do Trabalho, a Carta del Lavoro. Essa Constituição trabalhista, inclusive, vai orientar o nascimento aqui no Brasil da consolidação das leis do trabalho, a CLT, no governo Vargas. Mas a Carta Constitucional Italiana tentava tirar do trabalhador o protagonismo na negociação dos seus interesses com os empresários. O Estado tomava para si a demanda de ver essa relação entre trabalhadores e empresários. Nesse cenário, eles conseguem algum crescimento econômico, conseguem fortalecer a indústria bélica e, em meio à crise de 29, a saída para continuar fazendo a economia italiana crescer era investir na ascensão, ou melhor, na expansão territorial. Nesse cenário, o Benito Mussolini volta a fazer incursões no norte da África, volta a se associar a países que têm uma postura beligerante e se aproximam cada vez mais, é claro,
da tão sonhada reconfiguração do território imperial italiano. É claro, pelo menos no ideal ou nas ações, porque eles nunca vão conseguir ter um território do tamanho do Império, o antigo Império Romano. Mas, de todo jeito, a intenção de fazê-lo existia. E aí, para a gente caminhar para o final, acho que é legal a gente lembrar que o esporte ele sempre foi utilizado como um instrumento tanto de luta pela democracia, vou dar um exemplo aqui, a democracia corintiana, que nos anos 80 lutou pela democracia no Brasil, pela direta já e tal, mas o esporte também foi usado há muito tempo como objeto alienante, não é? A gente deve lembrar da chamada política do pão e circo, né, do Império Romano, que eram iniciativas esportivas para alienar o povo e deixá-los anestesiados, assim, em meio aos problemas que enfrentavam. Bom, na Itália fascista, todo o aparato de propaganda foi construído, né? Rádios, agências de notícias, jornais, né? Propaganda na escola, mudança do currículo educacional. E vocês veem aí na imagem algumas crianças, né, fazendo a saudação a um rádio, né, com o símbolo ali fascista, a rádio rural, né, tá lá, contribui para a elevação moral e para a cultura da população rural na Itália. É a rádio italiana tentando reforçar os valores fascistas. Mas eles usaram bastante também o futebol. Em 1934, Benito Mussolini no poder, a Itália cedia a segunda Copa do Mundo. A primeira foi no Uruguai, a segunda em 1934 acontece na Itália e, coincidentemente, a Itália é campeã. Sim, eu estou insinuando que houve fraude e a Itália não merecia aquele título, porque foi o que aconteceu, não é? Há relatos dos juízes de que, às vésperas da semifinal e da final, o Benito Mussolini foi conversar com eles e disse que eles tinham que pensar bem se eles iam atrapalhar o título italiano. Bom, Campeonato Mundial de 1934, na Itália, quem vence? A Itália. Detalhe, vocês estão vendo aí na foto, na parte superior, tem uma seleção com a mão espalmada e a seleção da Itália. Curiosamente, embora o cartaz mostre a seleção da Itália de blusa azul, na final eles usaram blusa negra, uma alusão aos camisa negra da milícia armada dentro da Itália, uma alusão clara ao fascismo. E embaixo está aí o Benito Mussolini em meio à delegação de futebol, para você ter ideia de como ele se preocupava com o esporte. E, cá entre nós, se preocupar com o futebol, né, regimes autoritários se preocuparem com o futebol, não é uma novidade. É só você lembrar, por exemplo, do que aconteceu na Espanha, em que o Francisco Franco olhava para o Real Madrid como o grande time de futebol a ser enaltecido, e muitos dos títulos do Real Madrid têm relação com isso. É só você lembrar, por exemplo, que o Brasil, a seleção brasileira, foi usada como um instrumento de propaganda do regime autoritário brasileiro. Na Argentina, a mesma coisa. Lembre-se da Copa de 78 na Argentina, em que a Argentina só ganhou porque o regime autoritário, um regime militar argentino, fez de tudo para que aquela vitória acontecesse, inclusive garfando um título brasileiro. Então, o futebol sempre foi, ou muitas vezes foi, usado como um instrumento de propaganda e de reforço de um determinado sucesso de um regime autoritário. É claro, não só o futebol, né, os esportes de maneira geral. Vocês devem lembrar, por exemplo, que em 1936, a Alemanha sediou os Jogos Olímpicos e quis provar a superioridade da raça ariana, né? E aí eu lembro, é claro, de J.C. Owen e da sua capacidade de ganhar medalhas na cara do Hitler. Palmas ao J.C. Owen. Agora, o esporte foi usado muitas vezes como reforço de um ideário político. Para fechar com uma imagem para tirar um pouco do seu sono, me perdoe, tá aí a sede da Federação Italiana, Federação do Partido Fascista na Itália, e fizeram uma arte por ocasião das eleições de 1934, e aí tem a fisionomia destacada do Benito Mussolini, e vários sim. Ou seja, ao Mussolini se deve dizer sim, e aqueles que dizem não, está aí escancarada a afirmação do regime, ou a reafirmação do regime. Não há quem possa
frear ou questionar o regime. Era o que eles queriam dizer. Dessa maneira a gente termina a aula. Espero que vocês tenham gostado e entendido de tudo. Se vocês quiserem, podem me enviar perguntas, eu vou responder. E aguardem que daqui a pouco tem uma videoaula também sobre a chegada dos nazistas ao poder na Alemanha. Até a próxima, foi um prazer. Aquele abraço.